Uma menina de 7 anos pediu esmola para um homem que acabara de receber uma sentença de apenas 6 meses de vida. O que eles não sabiam era que isso ia mudar totalmente a vida dos dois. Carlos Mendes saiu do hospital particular com as pernas trêmulas e o mundo girando ao seu redor. 3 dias tinham se passado desde que ouviu as palavras que mudaram tudo. O diagnóstico ainda ecoava na sua cabeça como um martelo batendo contra metal, sem parar, sem dar descanso. Uma condição terminal agressiva, metástase já espalhada por todo o corpo, 6 meses de vida. Talvez menos, dependendo de como seu organismo reagisse. 52 anos de vida, 40 bilhões de reais no banco, empresas espalhadas pelo mundo inteiro. E agora isso. Uma sentença que tornava toda a sua fortuna completamente inútil. O médico tinha falado com aquela voz técnica e fria que os profissionais usam quando querem se proteger emocionalmente. Senhor Mendes, infelizmente os exames confirmaram nossas suspeitas. A condição está em estágio muito avançado. Podemos tentar alguns tratamentos para melhorar sua qualidade de vida, mas preciso ser honesto com o senhor sobre o prognóstico. Carlos nem tinha conseguido fazer perguntas. Ficou ali, sentado, ouvindo palavras como paliativo, expectativa de vida e cuidados de fim de vida. Palavras que pareciam estar sendo ditas sobre outra pessoa, não sobre ele. Desde então, não conseguia fazer mais nada. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer direito, não conseguia nem dormir. Passava os dias andando pela mansão vazia, olhando para todas as coisas caras que tinha comprado ao longo dos anos e percebendo que nenhuma delas fazia diferença agora. Ele nem lembrava como chegou até ali, andando pelas ruas do centro de São Paulo, longe do seu mundo de escritórios climatizados e carros blindados. O motorista particular, Sebastião, tinha ficado esperando no hospital, mas Carlos simplesmente saiu caminhando. Disse que ia esticar as pernas, mas na verdade precisava sentir o chão debaixo dos pés. Precisava sentir que ainda estava vivo, que ainda existia. As ruas estavam cheias, como sempre. São Paulo nunca parava. As pessoas passavam correndo ao seu lado, todo mundo com pressa, todo mundo com algum lugar importante para chegar. Executivos falando no celular, mães puxando filhos pela mão, entregadores correndo contra o tempo. Todo mundo vivendo suas vidas normais, todo mundo com planos para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. Ele tinha 6 meses. Carlos parou na frente de uma vitrine e se viu refletido no vidro. Ainda parecia o mesmo empresário de sempre. Terno italiano de R$3.000, sapatos de couro importado, relógio que custava mais que um carro popular. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, estava completamente despedaçado. Foi quando ouviu a voz que mudaria tudo. "Tio, o senhor tem um tempinho?" Carlos se virou. Uma menina pequena estava ao seu lado. Não devia ter mais que 7 anos. Roupinha simples e meio suja, cabelo castanho desarrumado, chinelo de dedo que já tinha visto dias melhores. Mas os olhos brilhavam de um jeito que ele não via há anos. Tinha algo ali dentro, uma luz, uma esperança que ele já pensou que não existia mais no mundo. "Você falou comigo?" Ele perguntou, meio sem acreditar. Tinha passado os últimos 3 dias sem falar com ninguém além dos médicos. "Falei sim, tio. O senhor parece uma pessoa boa. Eu tô com muita fome e não consegui nada hoje ainda. O senhor tem alguma coisa para comer? Ou um dinheirinho para comprar um pãozinho?" A menina não estava chorando. Não estava fazendo drama ou encenação. Falava de um jeito tão natural, tão direto, como se fosse a coisa mais normal do mundo pedir comida para um estranho na rua. Não tinha vergonha, não tinha malícia. Era só uma criança pedindo ajuda. Carlos ficou olhando para ela, tentando processar o que estava acontecendo. Em 40 anos de vida adulta, ninguém nunca tinha pedido nada para ele na rua. Ele sempre andava de carro, sempre estava cercado de seguranças, sempre estava longe demais da realidade para que situações assim acontecessem. "Como você se chama?"
Ele perguntou. Amanda. E o senhor? Carlos. Me chama de Carlos mesmo. Tá bom, tio Carlos. Então, o senhor pode me ajudar? Eu prometo que não vou usar para coisa errada, não. É só para comida mesmo. Carlos olhou em volta e viu uma padaria do outro lado da rua. Vem comigo, Amanda. Vamos comprar alguma coisa para você comer. O rosto da menina se iluminou. Sério, tio Carlos, o senhor vai me levar na padaria? Vou sim. Eles atravessaram a rua juntos. Carlos reparou que Amanda andava devagarzinho, como se não quisesse que aquele momento acabasse muito rápido, como se fosse um presente que ela queria aproveitar até o fim. O dono da padaria olhou meio desconfiado quando viu os dois entrando juntos. Carlos com seu terno caríssimo e Amanda com a roupa simples e desgastada. Era uma cena estranha mesmo, ele tinha que admitir. Mas o homem não disse nada, só ficou observando de longe. A padaria era pequena, mas tinha de tudo um pouco. Pães frescos, salgados, doces, refrigerantes, lanches prontos. O cheiro de pão quente no forno fez o estômago de Carlos roncar, e ele percebeu que não comia direito há dias. Escolhe o que você quiser, Amanda, Carlos falou. Amanda ficou parada na entrada, olhando tudo com os olhos arregalados. Parecia uma criança numa loja de brinquedos, tentando decidir por onde começar. Tinha pão doce, salgadinho, refrigerante, chocolate, bolo, um mundo inteiro de comida que ela provavelmente nunca tinha visto junto assim, disponível para ela escolher. Posso pegar bastante coisa, tio Carlos? Ou o senhor está sem muito dinheiro? A pergunta pegou Carlos de surpresa. Aquela menina estava preocupada se ele tinha dinheiro suficiente. Uma criança que estava passando fome, preocupada com as finanças de um estranho que acabou de conhecer. Pode pegar tudo que você quiser, Amanda. Não precisa se preocupar com dinheiro. Mas em vez de se jogar nos doces e nas coisas mais caras, como Carlos esperava, Amanda começou a escolher com muito cuidado. Pão francês, margarina, presunto, leite, um pacote de bolacha, água e sal. Coisas simples, coisas que davam para fazer uma refeição de verdade, coisas que duravam mais tempo. É para os meus irmãos também, ela explicou, como se tivesse lido a mente dele. Eles estão em casa esperando eu voltar com alguma coisa. Se eu trouxer só doce, eles vão ficar com fome de novo logo. Carlos sentiu alguma coisa apertar no peito. Quantos irmãos você tem, Amanda? 3. O João tem 5 anos, a Maria tem 4 e o Pedro tem 2 aninhos. Eles são pequenos ainda, né? Então eu que tenho que cuidar deles. E seus pais? Onde eles estão? Amanda parou de escolher as coisas por um momento e ficou quieta. Carlos viu uma sombra passar pelos olhos dela, uma tristeza que não combinava com a idade que ela tinha. Eles foram embora para o céu faz 2 meses, ela disse com a voz baixinha. Foi num acidente de carro quando eles estavam voltando do trabalho. Agora é só eu e meus irmãos. Carlos não conseguiu falar nada por alguns segundos. Ficou ali parado, olhando aquela menina de 7 anos, falando sobre perda e responsabilidade como se fosse uma adulta. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, uma criança cuidar de outras 3 crianças sozinha. Amanda, quem cuida de vocês agora? Eu cuido, ela respondeu, simples assim. Eu sei fazer algumas comidinhas, sei dar banho nos pequenos, sei trocar fralda do Pedro. A gente se vira. Mas vocês moram onde? Num barraquinho ali perto da comunidade. É pequenininho, mas dá para o gasto. A dona Maria, que é a proprietária, foi boa com a gente. Ela deixou a gente ficar mesmo sem ter os pais para pagar certinho todo mês. Falou que enquanto eu conseguir juntar algum dinheiro, ela não vai colocar a gente para fora. Carlos estava tentando processar tudo o que estava ouvindo. Uma menina de 7 anos, sozinha no mundo com 3 irmãos pequenos, morando de favor, pedindo comida na rua para não deixar ninguém passar fome, e falando sobre isso como se fosse algo normal, algo que ela tinha sob controle. E você consegue dinheiro como, Amanda? Eu peço na rua, igual eu pedi para o senhor hoje. Saio de manhã, fico até conseguir pelo menos alguma coisa.
A maioria das pessoas não para. Algumas ficam bravas, mas sempre tem alguém que ajuda. Sempre tem alguém com o coração bom. Ela continuou escolhendo as coisas, agora pegando algumas frutas e um pacote de arroz. Carlos pagou tudo o que ela escolheu e ainda colocou mais algumas coisas na sacola. Biscoito, achocolatado, mais frutas, leite condensado. A menina ficou feliz, mas não ficou impressionada ou exagerou na gratidão. Como se já estivesse acostumada com a bondade dos outros, como se confiasse que sempre ia aparecer alguém para ajudar. Amanda, você pode me mostrar onde vocês moram? Ele perguntou quando saíram da padaria. Pela primeira vez, ela olhou para ele com um pouco de desconfiança. Por que o senhor quer saber onde a gente mora? Quero conhecer seus irmãos. Quero ver se vocês estão precisando de mais alguma coisa. O senhor não é do conselho tutelar, né, tio Carlos? Porque se for, eu posso cuidar dos meus irmãos, sim. Eu sei fazer tudo o que precisa. Não precisa levar eles para lugar nenhum. O medo na voz dela partiu o coração de Carlos. Uma criança de 7 anos, já com medo de que levassem embora as únicas pessoas que ela tinha no mundo. Já sabendo que o sistema podia separar eles, já se preparando para lutar para manter a família junta. Não, Amanda, eu não sou do conselho tutelar nem de lugar nenhum. Eu só quero ajudar vocês, prometo. Ela olhou nos olhos dele por um tempo, como se estivesse tentando ler sua alma, tentando ver se podia confiar nele. Depois assentiu. Tá bom, mas é longe daqui. O senhor tem certeza que quer ir? Tenho certeza. Eles caminharam por quase 40 minutos. Primeiro pelas ruas do centro, depois por bairros que Carlos só conhecia de nome, até chegarem numa área que ele nunca tinha visto na vida, mesmo morando em São Paulo desde que nasceu. Era como se fossem 2 mundos diferentes na mesma cidade. Barracos de madeira e telha de amianto, ruas de terra, esgoto correndo a céu aberto, crianças brincando descalças no meio da rua, cachorros magros procurando comida no lixo, roupas estendidas em varais improvisados entre uma casa e outra. Carlos se sentia completamente fora do lugar ali. Seu terno caro chamava a atenção. As pessoas olhavam para ele com curiosidade e desconfiança, mas Amanda andava com naturalidade, cumprimentando os vizinhos, sendo cumprimentada de volta. Aquele era o mundo dela. É aqui, ela disse, parando na frente de um barraco que mal dava para 2 pessoas ficarem de pé dentro ao mesmo tempo. É pequeno, mas é nosso. É onde a gente mora. A casa era feita de madeira velha, com algumas tábuas soltas e buracos tampados com pedaços de plástico. O telhado era de telha de amianto, com algumas partes amarradas com arame para não voar com o vento. Tinha uma porta que não fechava direito e uma janela pequena sem vidro. Quando Amanda abriu a porta, Carlos viu uma cena que ia ficar marcada na sua memória para sempre. 3 crianças pequeninhas estavam sentadas no chão de terra batida, esperando. O João, de 5 anos, estava segurando o Pedro, de 2, no colo. A Maria, de 4, estava com uma boneca velha e sem um braço, mas largou tudo quando viu Amanda chegando. "Mana, você demorou hoje!" o João gritou feliz. "A gente estava com saudade. Demorei porque aconteceu uma coisa boa." Amanda mostrou a sacola cheia de comida. "Olhem quanta coisa eu trouxe." As 3 crianças se jogaram em volta dela, felizes, gritando, querendo ver tudo que tinha dentro da sacola. Era como se fosse Natal, como se fosse o dia mais especial do ano. Carlos ficou parado na porta, só observando, tentando acreditar no que estava vendo. O barraco era ainda menor por dentro do que parecia por fora. Não tinha móvel quase nenhum. 2 colchonetes finos no chão, uma mesinha baixa feita com caixotes de feira, um fogãozinho de 2 bocas que parecia que ia quebrar a qualquer momento. Algumas panelas velhas, pratos de plástico, copos desemparelhados. Era isso. Era tudo que eles tinham no mundo. Mas a alegria naquela casa era maior que qualquer coisa que Carlos já tinha visto na sua mansão de 40 cômodos.
Tio Carlos, esses são meus irmãos. Amanda falou, orgulhosa, fazendo as apresentações. João, Maria, Pedro, falem oi pro tio Carlos. Ele que comprou toda essa comida pra gente. As crianças ficaram meio tímidas com a presença de um estranho, mas acenaram educadamente. Pedro, o mais novinho, se escondeu atrás do João, mas ficou espiando Carlos com curiosidade. Oi, crianças, Carlos disse, tentando usar um tom de voz mais suave. É um prazer conhecer vocês. Amanda começou a tirar as coisas da sacola e dividir tudo em porções iguais no chão. Um pedaço de pão para cada um, algumas fatias de presunto para cada um copo de leite para cada um. Tudo dividido certinho, tudo medido para que ninguém ficasse sem nada. Mas Carlos reparou numa coisa que fez seu coração apertar ainda mais. Amanda sempre pegava a menor porção para ela. Deixava os pedaços maiores para os irmãos, principalmente para Pedro, que era o mais novinho. Amanda, você não está pegando comida suficiente para você, ele falou. Tô sim, tio Carlos. Eu como depois que eles comerem. Primeiro os pequenos, depois eu. Naquela hora, Carlos entendeu alguma coisa que nunca tinha entendido na vida inteira. Ele tinha 40 bilhões de reais, mas nunca tinha sentido a satisfação que aquela menina sentia ao ver os irmãos comendo. Nunca tinha sentido amor de verdade, amor que põe o outro em primeiro lugar, amor que se sacrifica sem pensar duas vezes. Vocês conseguem comer todo dia? Ele perguntou, já imaginando qual seria a resposta. Nem todo dia não, tio, o João respondeu inocente enquanto mastigava o pão. Às vezes a mana não consegue dinheiro, aí a gente toma água com açúcar e espera até o dia seguinte. Carlos sentiu uma coisa estranha no peito, uma dor diferente da dor física que ele sentia por causa da sua condição. Uma dor que vinha de outro lugar, uma dor que tinha a ver com injustiça, com o absurdo da vida. Como era possível que ele tivesse tanto e essas crianças tivessem tão pouco? Como era possível que ele gastasse R$1.000 num jantar enquanto elas passavam dias sem comer? E você consegue esse dinheiro pedindo na rua? Ele perguntou para Amanda. É, tio Carlos, igual eu pedi para o senhor hoje. Saio cedo de manhã depois que dou café para o Pedro e levo o João e a Maria na escolinha comunitária. Fico na rua até conseguir pelo menos alguma coisa. A maioria das pessoas não para, algumas falam coisas feias, mas sempre aparece alguém que ajuda. Deus nunca deixa a gente sem nada. Deus. Uma menina de 7 anos, passando fome, cuidando sozinha de 3 irmãos pequenos, e ainda falava de Deus, como se ele estivesse ali do lado dela, cuidando de tudo. Carlos ficou mais 1h30 ali, conversando com as crianças, observando Amanda cuidar deles como uma mãezinha perfeita. Ela ajudou Pedro a comer, limpou o rosto da Maria quando ela se sujou com leite, ouviu o João contar animado sobre um passarinho que ele viu na janela da escolinha. Viu Amanda dividir o último biscoito em 4 pedaços iguais. Viu ela cantar uma música de ninar para Pedro dormir. Viu ela pentear o cabelo da Maria com um pente quebrado. Viu ela ajudar o João a guardar os brinquedos improvisados que eles tinham. Era uma família de verdade. Mais família do que ele já tinha tido na vida, apesar de toda a sua riqueza e todas suas possibilidades. Quando chegou a hora de ir embora, Carlos tirou todo o dinheiro que tinha na carteira. Eram quase R$500 em notas variadas. Amanda, pega isso aqui, ele disse, estendendo o dinheiro para ela. Compra mais comida, compra roupa para vocês, compra o que vocês precisarem. Amanda olhou para o dinheiro com os olhos arregalados, como se nunca tivesse visto tanto dinheiro junto na vida. Provavelmente nunca tinha visto mesmo. Tio Carlos, isso é muito dinheiro. A gente não precisa de tanto assim. Precisa sim, Amanda. E eu vou voltar amanhã, tá bom? O senhor vai voltar mesmo, tio Carlos? Vou. Prometo para você. Amanda sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir. Um sorriso que vem de dentro. Um sorriso limpo, verdadeiro, sem segundas intenções. Um sorriso que não existia no mundo de Carlos.
Ele saiu dali carregando uma sensação completamente nova. A dor no peito estava igual, o medo da partida estava igual, a realidade do diagnóstico não tinha mudado, mas tinha alguma coisa nova ali no meio. Alguma coisa que ele não sabia nem dar nome, mas que fazia diferença. Carlos não conseguiu dormir naquela noite. Ficou olhando para o teto do seu quarto de 50 metros quadrados, com sua cama king size importada e seus lençóis de 1000 fios, pensando em 4 crianças dormindo agarradas num colchonete fino no chão de terra batida. Toda vez que fechava os olhos, via o sorriso de Amanda dividindo o último biscoito em 4 pedaços. Via o João segurando o Pedro no colo com o cuidado de um irmão mais velho. Via a Maria brincando com aquela boneca sem braço, como se fosse o brinquedo mais precioso do mundo. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou, tomou banho e desceu para a cozinha. Dona Rosa, a empregada que cuidava da casa há 15 anos, estranhou vê-lo acordado tão cedo. Bom dia, seu Carlos. O senhor está se sentindo bem? Quer que eu prepare alguma coisa especial para o café? Bom dia, Dona Rosa. Estou bem, sim. Na verdade, queria pedir um favor para a senhora. Claro, seu Carlos. O que o senhor precisa? A senhora pode preparar uma cesta com bastante comida? Frutas, verduras, carne, frango, arroz, feijão. Comida que dure bastante tempo e que seja boa para crianças pequenas. Dona Rosa olhou para ele com curiosidade, mas não fez perguntas. Em 15 anos trabalhando ali, tinha aprendido a respeitar a privacidade do patrão. Claro, seu Carlos, para quantas pessoas? 4 crianças, idades entre 2 e 7 anos. Vou preparar uma cesta bem caprichada, vai ficar pronta em 1 hora. Carlos também pediu para ela separar algumas roupas que ele não usava mais, sapatos, algumas cobertas e travesseiros. Depois, ligou para Sebastião, seu motorista. Sebastião, preciso que você me leve num lugar hoje, mas é um lugar diferente. Vamos numa comunidade. Sem problema, seu Carlos. Que horas o senhor quer sair? Em 1 hora. E Sebastião, talvez seja melhor irmos com o carro mais simples, não o blindado. Sebastião estranhou o pedido, mas concordou. Em 20 anos dirigindo para Carlos, nunca tinha recebido uma instrução assim. 1 hora depois, Carlos estava na porta do barraco de Amanda com 2 sacolas enormes de comida, um saco de roupas e algumas cobertas debaixo do braço. Bateu na porta de madeira e ouviu a voz dela lá dentro. Quem é? É o tio Carlos, Amanda. A porta se abriu na mesma hora e Amanda apareceu com os olhos ainda inchados de sono, mas com um sorriso gigante no rosto. Tio Carlos, o senhor voltou mesmo. Falei que ia voltar. Trouxe algumas coisinhas para vocês. Quando Amanda viu a quantidade de comida e roupas que Carlos tinha trazido, ficou sem reação por alguns segundos. Os irmãos também se aproximaram, curiosos, ainda de pijama. Meu Deus, tio Carlos, isso tudo é pra gente? É sim. Cadê um lugar onde a gente pode guardar essa comida direito? Amanda mostrou um cantinho do barraco onde tinha uma geladeira pequena e velha e algumas prateleiras improvisadas com tábuas e tijolos. Carlos começou a organizar tudo e as crianças ficaram em volta, impressionadas com a quantidade de coisas boas. Olha, gente! Amanda gritou, tirando uma maçã da sacola. Fruta de verdade! Quando foi a última vez que a gente comeu maçã? O João pensou por um tempo. Acho que foi no aniversário da Maria, no ano passado. A tia do vizinho trouxe uma. Carlos sentiu o peito apertar de novo. Essas crianças ficavam felizes com uma maçã. Uma simples maçã era motivo de festa. Enquanto organizavam as coisas, Amanda foi apresentando melhor os irmãos. João era um menino esperto, cheio de perguntas, curioso sobre tudo. Queria saber se Carlos tinha filhos, onde ele morava, que tipo de trabalho ele fazia. Maria era mais tímida, mas tinha um jeito carinhoso. Ficou segurando a mão de Carlos enquanto ele arrumava as roupas e não parava de sorrir. Pedro, o mais novinho, ainda estava se acostumando com a presença dele.
mas já não se escondia mais atrás dos irmãos. Tio Carlos, Amanda falou, depois que terminaram de guardar tudo. O senhor quer tomar um café da manhã com a gente? Agora a gente tem bastante comida para fazer um café bem gostoso. Quero sim, Amanda. Ela preparou o café com a dedicação de uma dona de casa experiente, mesmo com apenas 7 anos. Fez pão com margarina, esquentou leite, cortou algumas frutas, colocou tudo numa mesinha baixa e chamou todo mundo para comer. Durante o café, Carlos descobriu mais sobre a rotina deles. Amanda acordava todos os dias às 6 da manhã, preparava um lanche simples para o João e a Maria, levava eles na escolinha comunitária que ficava a 15 minutos de caminhada, voltava para casa para cuidar do Pedro e depois saía para pedir ajuda nas ruas. E Pedro não vai na escola? Carlos perguntou. Não tem vaga para ele ainda, Amanda explicou. A tia da escola falou que quando ele fizer 3 anos, aí pode. Por enquanto ele fica comigo. E vocês vão no médico quando ficam doentes? Tem um postinho de saúde aqui perto. Quando alguém fica ruim, eu levo lá. Mas demora muito para conseguir consulta. Uma vez, o Pedro ficou com febre 3 dias, esperando conseguir ser atendido. Carlos estava conhecendo uma realidade que ele jamais imaginou que existisse. Essas crianças viviam sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia de que teriam comida no dia seguinte, sem acesso fácil à saúde, sem perspectiva de futuro. E ainda assim, eram mais felizes que ele. Amanda, me conta uma coisa. O que vocês fazem para se divertir? Os olhos dela brilharam. A gente brinca de muita coisa, de casinha, de escola, de médico. O João inventou um jogo com tampinhas de garrafa que é muito legal. A Maria gosta de desenhar na terra com graveto. E quando não está chovendo, a gente senta na porta e fica vendo as pessoas passarem, inventando histórias sobre elas. Histórias? A gente vê uma pessoa na rua e inventa de onde ela vem, para onde ela está indo, se ela é boa ou má. É divertido. Carlos ficou emocionado. Essas crianças criavam diversão do nada, transformavam a pobreza em brincadeira, a falta de recursos em criatividade. Depois do café, ele anunciou que tinha mais algumas surpresas. Crianças, vocês querem passear um pouco? Conhecer outros lugares? Sério, tio Carlos? O João perguntou empolgado. Sério? Vamos sair um pouco daqui. Carlos levou eles para conhecer algumas partes da cidade que eles nunca tinham visto. Primeiro pararam numa loja de roupas infantis. As crianças ficaram deslumbradas com tanta roupa bonita junta. Cada um pode escolher 2 roupas, Carlos falou. Amanda olhou para ele com preocupação. Tio Carlos, o senhor tem certeza? Roupa nova é cara. Tenho certeza, Amanda. Escolham as que vocês mais gostarem. Foi emocionante ver a alegria deles escolhendo as roupas. João escolheu uma camiseta do Homem-Aranha e uma bermuda azul. Maria escolheu um vestidinho rosa com flores e uma blusinha com purpurina. Pedro escolheu, na verdade Amanda escolheu por ele, uma roupa de dinossauro e um conjunto de blusinha e shortinho. Amanda foi a última a escolher. E Carlos percebeu que ela estava tentando pegar as coisas mais baratas da loja. Amanda, escolhe o que você mais gostar, não o que for mais barato, ele disse. Mas tio Carlos, não tem mais. Escolhe o que você quiser. Ela escolheu um vestido amarelo que a deixou parecendo uma princesa e uma roupa mais simples para o dia a dia. Depois das roupas, Carlos os levou para almoçar num restaurante por quilo. As crianças nunca tinham visto tanta comida junta, tantas opções diferentes. Ficaram parados na frente do balcão sem saber por onde começar. Pode pegar o que quiser, Carlos falou. Tudo o que vocês quiserem. Mesmo com a liberdade total, eles se serviram com moderação. Pegaram arroz, feijão, um pouco de carne, salada, comida simples, comida de verdade. E comeram tudo com uma gratidão que tocou o coração de Carlos. Durante o almoço, ele começou a fazer planos na cabeça. Planos que iam muito além de ajudar por um dia ou 2. Amanda, ele disse, vocês gostariam de ter uma vida um pouco diferente? Como assim, tio Carlos?
Vocês gostariam de não ter que se preocupar com comida todo dia? De ter um lugar melhor para morar? De ter acesso a médico quando precisassem? Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas. Tio Carlos, o senhor está falando sério? Estou falando muito sério. Mas o senhor mal conhece a gente. Por que o senhor quer ajudar tanto assim? Era uma pergunta difícil de responder. Carlos mesmo não entendia completamente o que estava acontecendo com ele. Só sabia que, desde que conheceu essas crianças, algo tinha mudado por dentro. A dor constante que ele sentia no peito estava menos intensa. O medo constante da partida tinha diminuído. Pela primeira vez em meses, ele estava pensando no futuro, fazendo planos. Porque vocês me mostraram alguma coisa que eu não sabia que existia, ele respondeu. Vocês me mostraram o que é amor de verdade. Naquela tarde, Carlos fez algumas ligações importantes. Conversou com um corretor de imóveis sobre casas para alugar na região, mas em condições melhores. Conversou com uma escola particular sobre vagas. Conversou com um médico pediatra sobre fazer uma avaliação geral das crianças. Quando chegou a hora de voltar para o barraco, as crianças estavam exaustas, mas felizes. Tinham vivido um dia que iam lembrar para sempre. Tio Carlos, Amanda disse quando eles chegaram em casa. Hoje foi o dia mais feliz da minha vida desde que o papai e a mamãe foram para o céu. E vai ter muitos outros dias felizes, Amanda. Eu prometo. Naquela noite, Carlos voltou para sua mansão com uma sensação estranha. A casa estava igual, mas ele estava diferente. Tinha descoberto algo que todo o seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Propósito. Ligou para seu médico particular, Dr. Fernando, e marcou os exames de rotina que deveria fazer para acompanhar sua condição. Como o senhor está se sentindo, Carlos? O médico perguntou. Diferente, Carlos respondeu. Bem diferente. E era verdade. Pela primeira vez desde o diagnóstico, Carlos Mendes tinha dormido uma noite inteira sem acordar com dor. Pela primeira vez em meses, tinha passado um dia inteiro sem pensar na sua própria partida. Estava acontecendo alguma coisa com ele que os médicos não iam conseguir explicar. No dia seguinte, Carlos voltou cedo para o barraco. Desta vez, levou um presente especial para cada criança. Um carrinho para Pedro, uma boneca nova para Maria, um kit de desenho para João e para Amanda, uma coisa que a fez chorar de emoção. Uma foto deles 5 juntos, que ele tinha tirado no dia anterior e mandado revelar numa moldura bonita. Agora vocês são minha família também, ele disse. E pela primeira vez na vida, Carlos Mendes sabia o que significava ter uma família de verdade. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro, e Carlos havia criado uma rotina que nunca imaginou possível. Todos os dias, logo após o café da manhã, dirigia até a comunidade onde as crianças moravam. Não era mais o empresário bilionário pensando apenas nos negócios. Era o tio Carlos que levava presente, comida, carinho e atenção. A mudança na vida das crianças era visível. Elas estavam mais bem alimentadas, com roupas novas e, o mais importante, tinham esperança nos olhos. Mas a mudança em Carlos era ainda mais impressionante, embora ele mesmo não percebesse completamente. Naquela manhã de quinta-feira, Carlos chegou mais cedo que o normal. Encontrou Amanda na porta do barraco, penteando o cabelo da Maria com cuidado, preparando-a para ir à escolinha. Bom dia, família, ele disse usando a saudação que havia se tornado tradição. Tio Carlos, Pedro gritou, correndo para abraçar as pernas dele. Era incrível como o menino de 2 anos havia perdido completamente a timidez. Agora, Carlos era parte natural da vida dele. Bom dia, tio, Amanda sorriu. O senhor chegou na hora certa. Eu estava aqui pensando numa coisa. Pensando no quê? O senhor sempre fala que a gente é sua família agora, né? Mas família de verdade tem nome igual. A gente podia te chamar de uma coisa especial. Carlos sentiu o coração apertar de emoção. E o que vocês gostariam de me chamar? João, que estava amarrando o tênis novo, olhou para cima. A gente conversou ontem.
Queremos te chamar de Pai Carlos, pode? O mundo parou por um momento. Carlos ficou sem conseguir falar, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Em 52 anos de vida, ninguém nunca tinha o chamado de pai. Ele nunca casou, nunca teve filhos, sempre achou que seria pai um dia, quando tivesse tempo, quando os negócios estivessem mais organizados. Agora, com uma sentença de poucos meses de vida, 4 crianças órfãs queriam que ele fosse o pai delas. Claro que podem, ele conseguiu dizer com a voz embargada. Seria a maior honra da minha vida ser pai de vocês. Amanda correu para abraçá-lo, seguida pelos outros 3. Ali, na porta daquele barraco humilde, Carlos Mendes sentiu-se completo pela primeira vez na vida. Pai Carlos, Maria disse, testando o som da palavra. Gostei, combina. Depois de levar João e Maria para a escola, Carlos voltou para casa com Pedro e Amanda. A rotina havia mudado. Amanda não precisava mais sair para pedir dinheiro na rua. Carlos garantia que eles tivessem tudo o que precisavam. E sobrava até para ela brincar e ser criança. Pai Carlos, Amanda disse enquanto Pedro brincava com seus novos brinquedos. Posso falar uma coisa? Claro, filha. Pode falar qualquer coisa. O senhor está diferente de quando a gente se conheceu. Carlos ficou curioso. No diferente como? No primeiro dia, o senhor parecia muito triste. Tinha uma coisa pesada nos seus olhos. Agora o senhor sorri de verdade. E tá mais, como posso falar, mais vivo. A observação da menina de 7 anos era mais precisa que qualquer médico. Carlos realmente se sentia mais vivo. As dores constantes que tinha no corpo estavam diminuindo. Dormia melhor, tinha mais energia. E o mais impressionante, fazia semanas que não pensava obsessivamente na sua condição terminal. Você tem razão, Amanda. Vocês me fizeram sentir vivo de novo. Por quê? O que a gente fez? Vocês me ensinaram o que é amar de verdade. Me ensinaram que a vida não é sobre ter muito dinheiro ou muitas coisas. É sobre ter pessoas que você ama e que te amam de volta. Amanda assentiu, séria, como se entendesse perfeitamente o peso daquelas palavras. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Carlos estava brincando com Pedro no quintal improvisado do barraco quando sentiu uma tontura forte. O mundo começou a girar e ele teve que se apoiar na parede para não cair. Pai Carlos! Amanda gritou, correndo para ele. O senhor está bem? Estou um pouco tonto, ele admitiu, mas passa logo. Mas não passou. A tontura piorou e Carlos começou a suar frio. Amanda, com apenas 7 anos, tomou uma decisão que mostrava sua maturidade impressionante. Pedro, fica aqui brincando. Pai Carlos, vem comigo. A gente vai no postinho. Não precisa, Amanda. Deve ser só cansaço. Não, pai. A gente vai sim. Quando a mamãe ficava assim, ela sempre dizia que ia passar, mas às vezes não passava. Vem. Amanda pegou Pedro no colo e praticamente obrigou Carlos a ir com ela até o posto de saúde da comunidade. Lá, depois de 2 horas de espera, um médico jovem examinou Carlos e disse que ele precisava ir imediatamente para um hospital maior. É melhor não arriscar, o médico disse. Os sinais vitais estão alterados. No hospital, Carlos foi internado para observação. Os médicos fizeram uma bateria de exames e descobriram que ele estava com uma crise relacionada à sua condição, mas nada que colocasse a vida em risco imediato. Amanda não saiu do lado dele nem por 1 minuto. Dona Rosa teve que buscar João e Maria na escola e trazer eles para o hospital. As 4 crianças se revezaram na cadeira ao lado da cama de Carlos, segurando sua mão, conversando com ele, cantando músicas que sabiam. Pai Carlos, você vai ficar bem, tá? Amanda repetia como um mantra. Você vai ficar bem porque a gente precisa muito de você. Os médicos e enfermeiros ficaram impressionados com a dedicação das crianças. Nunca tinham visto um amor tão puro, tão genuíno. Uma enfermeira comentou com Carlos. Senhor Carlos, suas crianças são especiais. Elas amam o senhor de um jeito que a gente raramente vê, mesmo entre famílias biológicas. Eu sei,
Carlos respondeu. Elas me salvaram. Durante os 3 dias que ficou internado, Carlos percebeu algo extraordinário. Mesmo no hospital, mesmo com a piora temporária, ele se sentia melhor do que nos últimos meses. A presença das crianças, o amor delas, a sensação de ser necessário, de ter um propósito, estava fazendo alguma coisa com seu corpo que os remédios não conseguiam fazer. Na segunda noite no hospital, Pedro, que era o mais novinho, não conseguiu dormir na cadeira desconfortável. Carlos pediu para os seguranças deixarem o menino subir na cama com ele. Pai Carlos, Pedro disse, deitado no peito dele. Você não vai embora igual o papai e a mamãe foram, né? Não vou, meu filho. Papai vai ficar com vocês. Promete? Prometo. Era uma promessa que Carlos não sabia se conseguiria cumprir, mas que fez com toda a sinceridade do seu coração. Na terceira manhã, os médicos liberaram Carlos para ir para casa, mas com uma série de recomendações e remédios. Ele havia decidido não contar para as crianças sobre sua condição terminal. Elas já tinham passado pela dor de perder os pais. Não precisavam viver com o medo de perder ele também. Quando chegaram em casa, Amanda preparou um chá para Carlos e insistiu que ele descansasse. Pai, o senhor precisa se cuidar melhor. A gente conversou e decidiu que vamos cuidar do senhor agora, igual o senhor cuida da gente. Como assim, filha? João vai te ajudar com as coisas pesadas. Maria vai te dar os remédios nos horários certos. Pedro vai te fazer companhia quando você estiver triste. E eu vou cozinhar para você e cuidar para você não fazer muita força. Carlos ficou emocionado com a organização deles. 4 crianças que até poucas semanas atrás mal tinham o que comer, agora queriam cuidar dele. Nos dias seguintes, a dinâmica da família mudou. As crianças realmente assumiram responsabilidades no cuidado de Carlos. João o ajudava a carregar as compras. Maria criou um quadrinho de horários dos remédios e ficava lembrando ele de tomar. Pedro passou a dormir na cama com ele, porque disse que pai Carlos dormia melhor com companhia. E Amanda se tornou uma enfermeira particular, sempre atenta aos sinais de que ele não estava bem. Uma semana depois da alta hospitalar, Carlos teve a consulta de retorno com o Dr. Fernando, seu médico particular. O resultado dos exames deixou todo mundo surpreso. Carlos, eu preciso repetir alguns exames, o médico disse, olhando os resultados com cara de confuso. Por quê? Piorou? Pelo contrário, alguns marcadores melhoraram significativamente. É incomum, muito incomum. O que isso significa? Significa que seu organismo está reagindo de uma forma que eu não esperava. Vamos repetir tudo e ver se confirma. Carlos saiu da consulta pensativo. Seria possível que o amor daquelas crianças estivesse realmente fazendo diferença no seu corpo? Naquela noite, durante o jantar no barraco, ele olhou para os 4 rostos ao redor da mesinha improvisada e percebeu que aquela era a família que sempre sonhou ter. Não importava onde moravam, não importava o dinheiro que tinham ou deixavam de ter. O que importava era o amor que havia entre eles. Crianças, ele disse, eu preciso falar uma coisa com vocês. Todos pararam de comer e prestaram atenção. Eu quero que vocês saibam que vocês mudaram minha vida completamente. Antes de conhecer vocês, eu era um homem muito sozinho e muito triste. Vocês me ensinaram o que é felicidade de verdade. E o Senhor ensinou pra gente o que é ter um pai de verdade. Amanda respondeu. Pai Carlos, a gente te ama muito. Eu também amo vocês. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. João, sempre o mais falante, fez uma pergunta que pegou Carlos de surpresa. Pai Carlos, por que o senhor nunca teve filhos antes? O senhor é tão bom cuidando da gente? Porque eu achava que não tinha tempo. Achava que tinha coisas mais importantes para fazer. E agora? Agora eu sei que não existe nada mais importante que família. Naquela noite, Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para seu advogado e começou os preparativos para adotar oficialmente as 4 crianças.
Não importava quanto tempo de vida ele tivesse pela frente, queria garantir que elas estariam protegidas para sempre. Também decidiu que era hora de sair daquele barraco, não porque se envergonhava do local, mas porque as crianças mereciam algo melhor. Queria dar a elas oportunidades que nunca tiveram. Amanda, ele disse antes de ir embora naquela noite, como vocês se sentiriam em relação a morar numa casa maior? Maior como, pai Carlos? Uma casa onde cada um pudesse ter seu próprio quarto, com quintal para brincar, com espaço suficiente para todos nós. Os olhos de Amanda brilharam. O senhor está falando sério? Estou. E não seria só por um tempo, seria para sempre. Vocês gostariam de ser meus filhos oficialmente? Na lei, no papel, para sempre? Amanda começou a chorar. O senhor quer adotar a gente de verdade. Quero mais que tudo na vida. As 4 crianças se jogaram em cima dele, chorando de alegria, gritando, fazendo planos para o futuro. Naquele momento, Carlos sentiu uma energia, uma vitalidade que não sentia há meses. Quando chegou em casa naquela noite, olhou-se no espelho e percebeu que estava diferente fisicamente também. A cor da pele estava melhor. Os olhos tinham mais brilho, parecia mais jovem, mais saudável. Pela primeira vez desde o diagnóstico, Carlos Mendes foi dormir sem medo do amanhã. Na verdade, estava ansioso para o dia seguinte. Tinha uma família para cuidar, planos para fazer, uma vida nova para construir. E o mais incrível, pela primeira vez em meses, dormiu uma noite inteira sem nenhuma dor no corpo. 2 meses haviam se passado desde que Carlos conheceu as crianças, e a transformação na vida de todos era impressionante. A papelada da adoção estava quase pronta, a casa nova já estava sendo preparada, e pela primeira vez em décadas, Carlos Mendes estava vivendo cada dia com propósito e alegria genuínas. Naquela manhã de segunda-feira, ele chegou no barraco mais cedo que o normal. Queria aproveitar cada momento com as crianças, antes de elas irem para a escola. A rotina havia se tornado sagrada. Café da manhã todos juntos, levar João e Maria para a escolinha, voltar para casa com Amanda e Pedro, almoçar juntos e passar a tarde toda em família. Bom dia, minha família! Carlos disse entrando no barraco com uma sacola de pães frescos e frutas. Pai Carlos! Pedro gritou, correndo para abraçá-lo. O menino de 2 anos agora tinha Carlos como referência absoluta de segurança e amor. Bom dia, pai! Amanda sorriu, já arrumando a mesinha para o café. O senhor está parecendo ainda mais animado hoje. Estou mesmo, filha. Vocês sabem por quê? Por quê? João perguntou curioso. Porque hoje vamos ver a casa nova, a nossa casa. As crianças explodiram de alegria. Há semanas, Carlos vinha falando sobre a casa que estava preparando para eles, mas ainda não tinha levado para conhecerem. Queria que fosse uma surpresa completa. Durante o café da manhã, Carlos reparou em algo que vinha percebendo há semanas. Ele estava se sentindo fisicamente melhor a cada dia. As dores constantes que tinha no corpo praticamente desapareceram. Dormia bem todas as noites. Tinha energia para brincar com as crianças, para correr atrás de Pedro no quintal, para carregar Maria no colo quando ela ficava cansada. Era como se seu corpo estivesse rejuvenescendo junto com sua alma. Pai Carlos, Maria disse, subindo no colo dele, você vai morar com a gente na casa nova, né? Claro que vou, princesa. Nós somos uma família agora. Famílias moram juntas. E você nunca mais vai embora? Nunca mais. Papai vai ficar com vocês para sempre. Era uma promessa que Carlos fazia com cada vez mais convicção. Não porque tinha se esquecido da sua condição médica, mas porque genuinamente sentia que algo estava mudando em seu corpo de forma inexplicável. Depois de levar João e Maria para a escola, Carlos levou Amanda e Pedro para conhecer a casa que havia comprado para eles. Era uma casa simples, mas confortável, num bairro de classe média. 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, quintal com espaço para as crianças brincarem. Quando Amanda viu a casa, ficou sem reação por alguns minutos.
Simplesmente parou na porta, olhando tudo em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Amanda, você não gostou? Carlos perguntou preocupado. Gostei, pai Carlos. Gostei tanto que nem sei o que falar. É a casa mais bonita que eu já vi na minha vida. Pedro correu pela casa toda, gritando de alegria, descobrindo cada cômodo. Pai Carlos, tem uma cama grande, tem uma televisão, tem um quintal e tem uma coisa especial que vocês ainda não viram. Carlos disse misterioso. Ele levou eles para os quartos. Havia preparado um quarto para João e Pedro dividirem, com 2 camas e decoração infantil. Um quarto só para Maria, todo rosa como ela gostava, e um quarto especial para Amanda. Este aqui é seu, Amanda, ele disse abrindo a porta. O quarto estava decorado de amarelo, a cor preferida dela, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma escrivaninha para ela estudar e uma estante cheia de livros infantis. Amanda entrou no quarto e se jogou na cama, chorando de emoção. Pai Carlos, eu nunca tive um quarto só meu. Nunca. Agora você tem, e vai ter para sempre. Eles passaram a manhã toda explorando a casa, fazendo planos de como seria a vida ali. Carlos mostrou o quintal onde eles poderiam plantar uma horta, a sala onde assistiriam televisão juntos, a cozinha onde fariam as refeições em família. Quando a gente vai se mudar, pai Carlos? Amanda perguntou. Semana que vem. Só estou esperando chegarem os últimos móveis. E a gente vai poder convidar as crianças da escola para brincar aqui? É claro que podem. Esta casa é de vocês. Na hora do almoço, Carlos levou as crianças para um restaurante para comemorarem. Durante a refeição, ele percebeu que tinha mais apetite do que há meses. Comeu com vontade, riu das brincadeiras das crianças, se sentiu genuinamente feliz e saudável. Pai Carlos, Amanda disse observadora como sempre, o senhor está muito diferente de quando a gente se conheceu. Diferente como, filha? O senhor está mais forte, mais corado. E parece mais novo também. Carlos riu. É o amor de vocês que está me deixando jovem de novo. Ele falava brincando, mas no fundo sentia que havia uma verdade nisso. O amor incondicional daquelas crianças estava fazendo algo extraordinário com ele. Algo que ia além do emocional. À tarde, depois de buscar João e Maria na escola e contar para eles sobre a casa nova, Carlos teve uma conversa importante com Amanda. As 2 crianças menores estavam brincando no quintal e ele aproveitou para conversar a sós com ela. Amanda, eu quero te agradecer por uma coisa. Pelo quê, pai Carlos? Por ter me salvado. Eu salvei o senhor? Como? Carlos pensou em como explicar para uma menina de 7 anos algo que ele mesmo ainda estava tentando entender completamente. Filha, quando eu te conheci naquele dia na rua, eu estava muito doente. Não só do corpo, mas da alma. Eu estava triste, sozinho, sem esperança. E vocês me deram uma razão para viver de novo. E agora o senhor não está mais doente? Agora eu me sinto mais saudável do que há muito tempo. E isso é por causa de vocês. Amanda ficou séria por um momento, processando o que ele havia dito. Pai Carlos, a gente também estava muito triste antes do senhor aparecer. A gente se salvou junto. A sabedoria daquela menina sempre impressionava Carlos. Ela tinha razão. Eles haviam se salvado mutuamente. Naquela noite, depois de jantar e colocar as crianças para dormir, Carlos ligou para Dr. Fernando para marcar os exames de controle que fazia mensalmente. Carlos, como você está se sentindo? O médico perguntou. Doutor, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Durmo bem, como bem, tenho energia, não sinto mais aquelas dores constantes. Isso é interessante. Vamos fazer uma bateria completa de exames na semana que vem. Quero verificar alguns marcadores específicos. Doutor, é possível que uma condição como a minha tenha uma regressão natural? O médico hesitou antes de responder. Carlos, vou ser honesto com você. Na medicina, já vi coisas que não conseguimos explicar completamente.
O estado emocional e psicológico de um paciente pode ter impacto significativo na resposta do organismo. Mas vamos fazer os exames e ver o que eles mostram. Depois da ligação, Carlos ficou pensando: seria possível que o amor das crianças estivesse realmente curando seu corpo? Seria possível que ter encontrado um propósito de vida, uma razão para viver, estivesse fazendo seu organismo reagir de forma diferente? Na manhã seguinte, Carlos acordou com mais uma surpresa. Dona Rosa, que conhecia ele há 15 anos, fez um comentário que o deixou pensativo. Seu Carlos, o senhor me permite falar uma coisa? Claro, Dona Rosa, pode falar. O senhor está com uma aparência muito melhor ultimamente. Mais jovem, mais saudável, até a cor da pele está diferente. A senhora acha? Acho sim. E não sou só eu que reparei, não. O Sebastião comentou a mesma coisa ontem. O senhor está, como posso dizer, mais vivo. Mais vivo. Era exatamente assim que Carlos se sentia. Naquela tarde, ele teve uma reunião importante com a assistente social responsável pelo processo de adoção. Doutora Mariana era uma mulher experiente, que havia acompanhado centenas de casos de adoção ao longo da carreira. Senhor Carlos, ela disse, eu preciso parabenizá-lo. Em 20 anos fazendo este trabalho, raramente vi uma transformação tão positiva em crianças quanto a que vi nos seus filhos. Como assim, doutora? Quando conheci Amanda, João, Maria e Pedro pela primeira vez, eles eram crianças traumatizadas, carentes, com sinais claros de desnutrição e negligência emocional. Hoje, são crianças felizes, saudáveis, confiantes. Isso é resultado do amor e cuidado que o Senhor tem dado a eles. Eles mudaram minha vida tanto quanto eu mudei a deles, Carlos respondeu. E é isso que faz uma família de verdade. A transformação é mútua. A assistente social explicou que o processo de adoção estava quase finalizado. Em 2 semanas, as crianças seriam oficialmente filhos de Carlos Mendes. Existe alguma coisa que eu precisa saber sobre a situação deles? Carlos perguntou. Apenas uma coisa. Todas as crianças passaram por avaliação psicológica e o resultado foi surpreendente. Apesar de todo o trauma que viveram, elas estão emocionalmente estáveis e felizes. O psicólogo disse que raramente viu crianças tão resilientes. E sabe por quê? Por quê? Porque elas se sentem amadas incondicionalmente. Isso é o maior presente que um pai pode dar para um filho. Quando Carlos saiu da reunião, estava emocionado. Em poucos dias, seria oficialmente pai de 4 crianças maravilhosas. E o mais incrível, sentia-se fisicamente capaz de ser o pai que elas mereciam por muito tempo. Naquela noite, durante o jantar no barraco, ele fez um anúncio especial. Crianças, eu tenho 2 notícias para dar para vocês. Que notícias, pai Carlos? João perguntou animado. A primeira é que na próxima semana vocês vão ser oficialmente meus filhos. Na lei, no papel, para sempre. As crianças gritaram de alegria, se abraçaram, fizeram festa. E a segunda notícia? Amanda perguntou. A segunda é que no fim de semana nós vamos nos mudar para a nossa casa nova. Mais gritos, mais abraços, mais festa. Pai Carlos, Maria disse, eu posso fazer uma pergunta? Claro, princesa. Quando a gente for sua família de verdade no papel, você vai continuar amando a gente igual ama agora? Carlos pegou Maria no colo e olhou nos olhos dela. Filha, eu vou amar vocês, não importa o que aconteça. Não importa se vocês fizerem coisa errada. Não importa se ficarem doentes. Não importa se crescerem e mudarem. O amor de pai é para sempre. Igual o amor de Deus? Pedro perguntou inocente. Igual o amor de Deus? Naquela noite, Carlos voltou para casa com uma sensação de completude que nunca havia experimentado. Tinha uma família que o amava, uma casa para compartilhar com eles e, pela primeira vez em meses, um futuro para planejar. Quando chegou em casa, olhou-se no espelho do banheiro e ficou impressionado com o que viu. Dona Rosa estava certa.
Ele realmente parecia mais jovem, mais saudável. Os olhos tinham um brilho que não via há anos. A pele tinha uma cor mais viva. Até mesmo algumas rugas pareciam ter diminuído. Seria possível que o amor estivesse literalmente rejuvenescendo seu corpo? Na manhã seguinte, Carlos acordou com uma energia extraordinária. Sentiu vontade de correr, de pular, de gritar de alegria. Há quanto tempo não se sentia assim? Há quanto tempo não acordava animado para viver o dia? Chegou no barraco e encontrou uma cena que o emocionou profundamente. Amanda estava ensinando Pedro a escrever o nome dele na terra do quintal, usando um graveto. João estava ajudando Maria a amarrar o tênis. Eles cuidavam uns dos outros com tanto amor, tanta paciência. "Bom dia, minha família linda!" ele gritou. "Pai Carlos!" Todos gritaram ao mesmo tempo, correndo para abraçá-lo. Naquele abraço coletivo, com 4 crianças grudadas nele, Carlos sentiu uma energia, uma vitalidade que não sentia há muito tempo. Seu coração estava batendo forte, mas não de ansiedade ou dor. Era de pura felicidade. "Crianças", ele disse, "vocês querem saber de uma coisa?" "O que, pai?" Amanda perguntou. "Vocês me fizeram o homem mais feliz do mundo. E o Senhor fez a gente a família mais feliz do mundo", ela respondeu. Naquele momento, Carlos teve uma certeza que não conseguia explicar racionalmente. Ele ia ficar bem. Não sabia como, não sabia por quê, mas sentia no fundo da alma que seu corpo estava curando junto com seu coração. E pela primeira vez desde o diagnóstico, permitiu-se acreditar que teria muitos anos pela frente para cuidar daquelas crianças que haviam se tornado sua razão de viver. Na sexta-feira daquela semana, Carlos acordou com uma sensação diferente de todas as outras. Não era apenas energia ou disposição, era como se seu corpo inteiro estivesse vibrando de vitalidade. Há meses não se sentia tão forte, tão saudável, tão vivo. Decidiu que era hora de fazer os exames que Dr. Fernando havia solicitado. Tinha curiosidade científica sobre o que estava acontecendo com ele, mas principalmente queria ter certeza de que estava bem para ser o pai que as crianças mereciam. Chegou no laboratório cedo, fez todos os exames necessários e marcou consulta com o Dr. Fernando para a segunda-feira seguinte, quando os resultados estariam prontos. "Senhor Carlos", a enfermeira que coletou seu sangue comentou, "o senhor tem uma aparência muito saudável. Raramente vejo alguém da sua idade com essa vitalidade." Carlos sorriu. "É que eu descobri recentemente o segredo da juventude." "Qual é?" "Ter filhos para amar." Depois dos exames, Carlos foi buscar as crianças para um dia especial. Era o último fim de semana no barraco, antes da mudança para a casa nova, e ele queria que fosse inesquecível. Levou eles para um shopping que eles nunca tinham conhecido. As crianças ficaram deslumbradas com o tamanho, com as lojas, com tantas pessoas andando de um lado para outro. "Pai Carlos", Pedro disse, segurando firme na mão dele, "aqui é maior que nossa comunidade inteira." "É maior mesmo, filho. E hoje vocês podem escolher algumas coisas especiais para levarem para a casa nova." Primeiro pararam numa loja de brinquedos. Carlos disse que cada um podia escolher 3 brinquedos. As crianças ficaram em silêncio por alguns minutos, simplesmente olhando para tantas opções. João escolheu um carrinho de controle remoto, um jogo de quebra-cabeça e um conjunto de carrinhos pequenos. Maria escolheu uma boneca que falava, um conjunto de panelinhas e um ursinho de pelúcia. Pedro escolheu um trenzinho, blocos de montar e uma bola colorida. Amanda foi a última a escolher. E Carlos percebeu que ela estava olhando mais para brinquedos educativos que propriamente divertidos. "Amanda, escolhe coisas que você realmente quer brincar", ele disse. "Mas, pai Carlos, eu estou pensando em coisas que vão ajudar eles a aprender melhor na escola." "Filha, você tem 7 anos. Pode escolher brinquedos de criança também."
Com incentivo, Amanda escolheu uma boneca para ela, um jogo de dama e um conjunto de livros de histórias infantis. Depois dos brinquedos, foram para uma loja de roupas. Carlos queria que cada criança tivesse um guarda-roupa completo para começar a vida na casa nova. Escolham as roupas que mais gostarem, ele disse. Não olhem preço. Hoje o que importa é vocês ficarem felizes. Cada criança escolheu várias peças. Roupas para a escola, roupas para brincar, roupas para ocasiões especiais. Carlos ficou emocionado vendo a alegria deles, experimentando roupas novas, se olhando no espelho, fazendo poses. Durante o almoço no shopping, aconteceu algo que tocou profundamente o coração de Carlos. Uma mulher na mesa ao lado estava reclamando com o marido sobre os filhos adolescentes. Esses meninos só me dão trabalho, ela dizia. Vivem pedindo dinheiro, bagunçando a casa, não respeitam nada. Às vezes eu penso que seria melhor se não tivesse tido filhos. Carlos olhou para suas 4 crianças comendo alegremente, conversando sobre os brinquedos novos, planejando como seria a vida na casa nova. Elas haviam perdido os pais, vivido na pobreza extrema, passado fome e ainda assim eram gratas por tudo, amorosas, respeitosas. Pai Carlos, Amanda disse, reparando que ele estava pensativo. O senhor está bem? Estou ótimo, filha. Só pensando em como sou sortudo por ter vocês. A gente que é sortuda por ter o senhor, ela respondeu. À tarde, Carlos os levou para conhecer um parque de diversões. Era a primeira vez que as crianças viam brinquedos como roda gigante, carrossel, montanha-russa. Pedro ficou com medo da roda gigante no começo, mas quando Carlos subiu com ele no colo, relaxou completamente. Lá de cima, olhando a cidade inteira, Pedro disse: Pai Carlos, daqui de cima a gente consegue ver nossa casa nova? Não consegue, filho, mas consegue ver que o mundo é grande e cheio de possibilidades para vocês. João se apaixonou pela montanha-russa e quis andar 3 vezes. Maria adorou o carrossel e escolheu sempre o cavalinho rosa. Amanda, sempre responsável, ficou de olho nos irmãos menores, mas Carlos insistiu para ela se divertir também. Amanda, você é uma criança. Pode brincar, pode se divertir. Eu estou aqui para cuidar de todos vocês. Foi uma das primeiras vezes que Carlos viu Amanda realmente se permitir ser criança, gritando de alegria nos brinquedos, rindo alto, esquecendo por algumas horas todas as responsabilidades que havia carregado. Quando chegou a noite, eles voltaram para o barraco exaustos, mas felizes. As crianças estavam animadas demais para dormir, mostrando os brinquedos novos uns para os outros, experimentando as roupas novamente. Pai Carlos, João disse, este foi o dia mais legal da minha vida inteira. E amanhã vai ser ainda melhor, Carlos respondeu. Amanhã nós vamos arrumar nossas coisas para a mudança. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Carlos ficou sentado na porta do barraco, olhando as estrelas. Em 3 meses, sua vida havia mudado completamente. Não era mais um empresário bilionário, solitário, esperando a chegada da finitude. Era pai de 4 crianças maravilhosas, tinha uma família para cuidar, tinha amor verdadeiro na sua vida. E o mais impressionante, sentia-se fisicamente melhor do que há anos. No sábado, dia da mudança, Carlos chegou cedo com uma equipe de mudança e várias pessoas para ajudar. As crianças estavam nervosas e animadas ao mesmo tempo. A gente vai mesmo morar numa casa de verdade? Maria perguntou pela 10ª vez. Vamos sim, princesa, e para sempre. A mudança foi rápida, já que eles tinham poucos pertences. O que demorou mesmo foi a despedida dos vizinhos da comunidade que haviam se tornado uma família estendida para as crianças. Dona Maria, a proprietária do barraco, chorou quando eles foram embora. Senhor Carlos, ela disse, muito obrigada por ter cuidado dessas crianças. Elas mereciam um anjo na vida delas. Dona Maria, elas que foram os anjos na minha vida. Quando chegaram na casa nova, as crianças correram para todos os lados, explorando cada canto, gritando de alegria.
Carlos havia contratado uma decoradora para deixar tudo pronto. Móveis novos, roupas de cama coloridas, brinquedos organizados nos quartos. Pai Carlos, Amanda gritou do quarto dela, tem até uma escrivaninha para eu estudar. E livros, João gritou da sala. Tem uma estante cheia de livros. E uma televisão gigante, Maria completou. Pedro, o mais novo, estava simplesmente parado no meio da sala, girando, tentando absorver tudo aquilo. Pai Carlos, ele disse, essa casa é nossa mesmo? É nossa, filho. Para sempre. Pedro correu para abraçar as pernas de Carlos, e logo os outros três se juntaram no abraço coletivo. Naquela noite, Carlos fez questão de cozinhar para eles pela primeira vez na casa nova. Não era um cozinheiro experiente, mas preparou um macarrão com molho que ficou delicioso. Pai Carlos, Amanda disse durante o jantar, posso falar uma coisa? Claro, filha. Quando a mamãe e o papai foram para o céu, eu pensei que a gente nunca mais ia ser feliz. Pensei que ia ter que cuidar dos meus irmãos sozinha para sempre, que a gente sempre ia passar necessidade. Carlos parou de comer para ouvir com atenção. Mas o Senhor apareceu na nossa vida e mudou tudo. Agora a gente tem uma família de novo. Tem uma casa, tem comida, tem amor. E eu sei que a mamãe e o papai estão no céu, felizes, vendo a gente feliz também. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Amanda, vocês também mudaram minha vida completamente. Eu estava muito perdido, muito sozinho. Vocês me ensinaram o que é amar de verdade. Pai Carlos, João disse, o senhor vai ficar com a gente até a gente crescer? Vou ficar com vocês até vocês crescerem, casarem, terem filhos. E mesmo depois disso, amor de pai não tem fim. Naquela noite, Carlos colocou cada criança para dormir em seu próprio quarto pela primeira vez. Foi emocionante ver a felicidade deles em suas camas novas, com seus brinquedos organizados, em seus espaços próprios. Pai Carlos, Pedro disse quando Carlos foi dar boa noite para ele, eu posso te chamar só de papai? O coração de Carlos quase parou. Claro que pode, filho. Boa noite, papai. Boa noite, meu filho. Na segunda-feira, Carlos foi ao consultório de Dr. Fernando para receber os resultados dos exames. Estava ansioso, mas não com medo. Sentia-se tão bem que tinha certeza de que as notícias seriam positivas. Dr. Fernando o recebeu com uma expressão confusa no rosto. Carlos, eu preciso conversar com você sobre esses exames. Pode falar, doutor. Como estão os resultados? Carlos, eu preciso ser honesto. Refiz os exames 3 vezes porque não conseguia acreditar nos resultados. O coração de Carlos acelerou. O que aconteceu? Os marcadores que indicavam a progressão da sua condição, eles simplesmente desapareceram. Não há mais sinais da doença no seu organismo. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Como assim, doutor? Carlos, pelos exames que temos aqui, você está completamente saudável. Não há mais nenhum sinal da condição que diagnosticamos há 4 meses. Isso é possível. Na teoria médica tradicional, não. Mas na prática estou vendo os exames na minha frente. Seu organismo não apenas parou a progressão da doença, como reverteu completamente o quadro. Carlos sentiu as pernas fraquejarem, mas não de fraqueza. Era de emoção, de gratidão, de incredulidade. Doutor, o que isso significa? Significa que você está curado, Carlos. Completamente curado. E como o senhor explica isso? Dr. Fernando ficou pensativo por alguns instantes. Carlos, em 40 anos de medicina, aprendi que o corpo humano é capaz de coisas extraordinárias quando encontra as condições certas. O estado emocional, o propósito de vida, o amor, a felicidade. Tudo isso tem impacto direto no sistema imunológico e na capacidade de cura do organismo. O senhor está dizendo que o amor me curou? Estou dizendo que o amor, combinado com propósito de vida e felicidade genuína, criou as condições para seu corpo se curar sozinho. É raro, mas não impossível. Carlos saiu do consultório em estado de choque. Estava curado, completamente curado.
Teria décadas pela frente para criar suas crianças, para vê-las crescer, para ser o pai que elas mereciam. Quando chegou em casa, as crianças estavam na escola. Sentou na sala e chorou. Chorou de gratidão, de felicidade, de alívio. Chorou pensando em como a vida havia sido generosa com ele. 4 crianças órfãs haviam pedido comida a um homem desenganado, e esse encontro casual havia salvado 5 vidas. As delas, que ganharam um pai e uma família, e a dele, que ganhou um propósito e, literalmente, uma segunda chance de viver. Quando as crianças chegaram da escola naquela tarde, Carlos tinha uma notícia para dar. Crianças, sentem aqui que eu preciso contar uma coisa para vocês. Todos se sentaram no sofá, curiosos. Vocês lembram que eu falei que estava doente quando a gente se conheceu? Lembro, Amanda disse. O senhor disse que estava triste e doente. Pois é, hoje eu fui no médico e descobri uma coisa incrível. O que, papai? Pedro perguntou. Descobri que vocês me curaram. O médico disse que eu estou completamente saudável. A doença foi embora. As crianças ficaram em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Quer dizer que o papai vai ficar bem para sempre? Maria perguntou. Quer dizer que papai vai ficar com vocês por muito, muito tempo. Mais um abraço coletivo, mais lágrimas de felicidade, mais gratidão. Papai, Amanda disse, a gente sabia que o senhor ia ficar bom. Como vocês sabiam? Porque a gente rezava todo dia para Deus cuidar do Senhor. E Deus sempre escuta quando a gente pede com amor. Naquela noite, Carlos olhou para suas 4 crianças dormindo em seus quartos, em suas camas confortáveis, em sua casa segura, e soube que havia experimentado um milagre verdadeiro. Um milagre que começou com uma menina de 7 anos pedindo comida na rua e terminou com 5 pessoas que se salvaram mutuamente através do amor mais puro que existe. 6 meses haviam se passado desde que Carlos recebeu a notícia da sua cura completa. E a vida da família Mendes estava mais estável e feliz do que nunca. A adoção oficial havia sido finalizada há 4 meses, e agora Amanda, João, Maria e Pedro eram legalmente filhos de Carlos em todos os sentidos. Naquela manhã de sábado, Carlos acordou com o barulho das crianças brincando no quintal. Olhou pela janela e viu a cena que se tornara sua fonte diária de alegria. João ensinando Pedro a chutar bola, Maria brincando de casinha com suas bonecas e Amanda lendo um livro debaixo da árvore que eles haviam plantado juntos no primeiro mês na casa nova. Desceu para a cozinha e encontrou o café da manhã quase pronto. Amanda, agora com 8 anos, havia desenvolvido o hábito de ajudar a preparar as refeições, não por obrigação, mas por prazer em cuidar da família. Bom dia, papai, ela disse sorrindo. Fiz ovos mexidos do jeito que o senhor gosta. Bom dia, minha filha. Você não precisava ter levantado cedo para fazer café. Eu gosto de fazer, papai. Gosto de cuidar da nossa família. Carlos abraçou Amanda e sentiu aquela sensação que se tornara constante nos últimos meses. Gratidão absoluta pela vida que tinha. Cada manhã era um presente, cada dia com as crianças era uma bênção que ele nunca cansava de agradecer. Papai, Amanda disse mentre colocava os pratos na mesa, posso te contar uma coisa? Claro, filha. Pode falar qualquer coisa. Ontem na escola, a professora pediu para a gente escrever uma redação sobre a pessoa que mais admiramos no mundo. E sobre quem você escreveu? Sobre o Senhor. Escrevi sobre como o Senhor apareceu na nossa vida quando a gente mais precisava, como cuidou da gente, como virou nosso pai de verdade. E sabe o que mais? O quê? A professora chorou quando leu. Ela disse que nunca tinha lido uma história tão bonita sobre amor de pai. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mesmo depois de todos esses meses, as crianças ainda conseguiam tocá-lo profundamente com gestos simples de amor e gratidão. Quando as outras crianças chegaram para o café, a mesa ficou cheia de conversas animadas. João, agora com 6 anos, estava empolgado porque ia começar a aprender a ler.
Maria, com 5 anos, estava orgulhosa porque havia aprendido a escrever seu nome completo, Maria Mendes. E Pedro, com 3 anos, estava ansioso porque no próximo mês começaria a frequentar a escolinha. Papai, João disse, hoje tem jogo do meu time de futebol. O senhor vai conseguir ir? Claro que vou, filho. Não perderia por nada. Carlos havia matriculado João numa escolinha de futebol no bairro. O menino havia descoberto um talento natural para o esporte e estava adorando jogar. Ver a alegria de João correndo atrás da bola, fazendo amigos, sendo apenas uma criança normal, era uma das maiores satisfações da vida de Carlos. E eu tenho apresentação de dança na escola segunda-feira, Maria lembrou. O papai vai também? Vou estar lá na primeira fila, princesa. Após o café da manhã, Carlos levou as crianças para um passeio no parque do bairro. Era uma tradição de sábado que eles haviam criado. Passar a manhã ao ar livre, brincando, conversando, simplesmente curtindo a companhia uns dos outros. No parque, Carlos se sentou num banco e ficou observando as crianças brincarem. Amanda estava empurrando Pedro no balanço. João estava jogando bola com outras crianças. Maria estava fazendo desenhos na areia. Era uma cena de normalidade absoluta, uma família comum num sábado qualquer. Mas para Carlos, aquela normalidade era extraordinária. Ele lembrava de como estava há 1 ano, sozinho, doente, sem esperança, contando os dias que lhe restavam. Agora estava completamente saudável. Tinha 4 filhos maravilhosos e estava fazendo planos para os próximos 20 e 30 anos. Papai! Pedro veio correndo até ele. Vem brincar com a gente no escorregador. Vou sim, filho. Carlos passou a próxima hora brincando com as crianças como se ele mesmo fosse uma criança. Desceu no escorregador com Pedro no colo, empurrou Amanda no balanço, jogou bola com João, ajudou Maria a construir um castelo de areia. Papai, Maria disse, enquanto moldavam as torres do castelo, o senhor é o pai mais divertido do mundo. E vocês são os filhos mais maravilhosos do mundo. No meio da tarde, enquanto as crianças descansavam da brincadeira, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Fernando. Carlos, desculpe incomodar no fim de semana, mas queria compartilhar uma coisa com você. Sem problema, doutor. O que foi? Você sabe que seu caso tem chamado a atenção na comunidade médica, né? Uma regressão completa como a sua é extremamente rara. Sim, o senhor já tinha comentado. Pois bem, recebi um convite para apresentar seu caso num congresso médico internacional. Claro, sem identificá-lo, mantendo total sigilo. Mas gostaria da sua autorização. Carlos ficou pensativo por alguns instantes. Doutor, se isso pode ajudar outros médicos a entenderem melhor como fatores emocionais podem influenciar na cura, eu autorizo. Obrigado, Carlos. E como você está se sentindo? Doutor, eu nunca me senti tão bem na minha vida, física e emocionalmente. Isso é maravilhoso. Continue assim. Depois da ligação, Carlos ficou refletindo sobre a conversa. Seu caso realmente era especial? Ou será que existiam outros casos de pessoas que se curaram através do amor e do propósito de vida? Papai, o senhor está pensando em quê? Amanda perguntou, sempre observadora. Estava pensando em como somos sortudos por termos nos encontrado. Papai, eu acho que não foi sorte. Acho que foi Deus mesmo que fez a gente se encontrar. Por que você acha isso, filha? Porque foi perfeito demais para ser coincidência. O Senhor estava precisando de uma família e a gente estava precisando de um pai. Deus juntou quem precisava ficar junto. A sabedoria de Amanda sempre impressionava Carlos. Aos 8 anos, ela tinha uma compreensão da vida que muitos adultos não tinham. No domingo, a família teve um dia especial. Carlos havia organizado uma festa de 1 ano desde que se mudaram para a casa nova. Convidou alguns vizinhos, colegas das crianças da escola e algumas pessoas que haviam sido importantes na jornada deles. Dona Maria, a antiga proprietária do barraco, veio com a família. Dr. Fernando também apareceu.
curioso para conhecer as crianças que haviam curado seu paciente. A assistente social que cuidou da adoção, doutora Mariana, também estava presente. Senhor Carlos, Dona Maria disse, olhando a casa arrumada, as crianças bem vestidas e felizes. O senhor fez um milagre na vida dessas crianças. Dona Maria, elas que fizeram o milagre na minha vida. Durante a festa, Carlos fez um discurso emocionante. Queria agradecer a presença de todos vocês neste dia especial para nossa família. Há um ano, eu era um homem completamente diferente. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha a única coisa que realmente importa: amor verdadeiro. As crianças estavam ao lado dele, ouvindo com atenção. Estas 4 crianças me ensinaram que a verdadeira riqueza não está no banco, está no coração. Me ensinaram que família não é sobre sangue, é sobre escolha, sobre cuidado, sobre amor incondicional. E o papai ensinou pra gente, Amanda interrompeu, que sempre tem esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Os convidados aplaudiram, muitos com os olhos cheios de lágrimas. Dr. Fernando se aproximou de Carlos depois do discurso. Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, doutor. Você já parou para pensar que talvez sua missão na vida fosse exatamente esta? Cuidar dessas crianças? Como assim? Pense bem, você passou 50 anos acumulando riqueza, construindo um império financeiro. Tudo isso para que, no momento certo, você tivesse condições de oferecer uma vida melhor para 4 crianças que precisavam de um pai. Carlos nunca havia pensado nisso daquela forma. Talvez toda a sua vida anterior tenha sido preparação para este momento, para esta família. A ideia fez sentido para Carlos. Talvez Dr. Fernando estivesse certo. Talvez ele tenha passado décadas se preparando, sem saber, para ser pai de Amanda, João, Maria e Pedro. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e as crianças foram dormir, Carlos se sentou no quintal, olhando as estrelas. Fazia muito tempo que não ficava sozinho com seus pensamentos e aproveitou para refletir sobre tudo o que havia acontecido no último ano. 12 meses atrás, ele recebeu uma sentença que parecia definitiva: 6 meses de vida. Hoje, estava completamente curado. Tinha uma família linda, uma casa cheia de amor e risadas e planos para as próximas décadas. Como era possível uma transformação tão completa? A resposta veio na forma de uma vozinha conhecida. Papai, o senhor não consegue dormir? Era Pedro, de pé, na porta da cozinha, segurando seu ursinho de pelúcia. Oi, meu filho. Estou só pensando um pouco. Você teve pesadelo? Não, só senti saudade do papai. Pedro veio se sentar no colo de Carlos. Aos 3 anos, ele ainda gostava de carinho extra na hora de dormir. Papai, Pedro disse, aconchegando-se no peito dele. O senhor é feliz? Sou o homem mais feliz do mundo, filho. Por quê? Porque tenho vocês. Porque tenho uma família que me ama. E a gente tem o papai que ama a gente. Pedro adormeceu no colo de Carlos ali mesmo, debaixo das estrelas. Carlos ficou mais um tempo segurando o filho, sentindo o peso delicado do menino, ouvindo sua respiração tranquila. Naquele momento, entendeu perfeitamente o que Dr. Fernando havia dito. Toda a sua vida anterior, todos os anos de trabalho, todos os bilhões acumulados, tudo havia sido preparação para aquele momento, para ser pai, para cuidar daquelas 4 crianças que precisavam dele tanto quanto ele precisava delas. Na segunda-feira, Carlos tomou uma decisão importante. Ligou para seu vice-presidente da empresa e marcou uma reunião. Roberto, quero conversar com você sobre o futuro da empresa. Claro, Carlos. Que tipo de mudança você está pensando? Estou pensando em me aposentar da gestão diária. Quero passar mais tempo com minha família. Roberto ficou surpreso. Carlos, você tem apenas 53 anos. É muito novo para se aposentar. Roberto, eu descobri que existe vida além dos negócios. Quero aproveitar enquanto meus filhos ainda são pequenos. Eles conversaram sobre a transição.
sobre como Carlos poderia se manter como presidente do conselho, mas passar a gestão diária para Roberto e outros executivos de confiança. Vou continuar acompanhando os resultados, as decisões estratégicas, mas não quero mais passar 12 horas por dia no escritório. Naquele mesmo dia, Carlos teve uma ideia que o empolgou muito. Decidiu criar uma fundação para ajudar outras crianças em situação similar à que Amanda, João, Maria e Pedro estavam quando se conheceram. Crianças, ele disse durante o jantar, papai teve uma ideia e queria saber a opinião de vocês. Que ideia, papai? Amanda perguntou. Quero criar uma instituição para ajudar outras crianças que estão passando dificuldades como vocês passavam antes. Como assim? João quis saber. Uma fundação que procure crianças que precisam de ajuda, que ofereça comida, roupas, educação, cuidados médicos e que tente encontrar famílias amorosas para elas. As crianças ficaram empolgadas com a ideia. Papai, Amanda disse, tem muitas crianças na nossa antiga comunidade que precisam de ajuda igual a gente precisava. É exatamente nisso que estou pensando, filha. E a gente pode ajudar também? Maria perguntou. Claro que podem. Vocês podem me ajudar a entender o que as crianças mais precisam. Podem visitá-las comigo. Podem ser exemplos de que sempre há esperança. Carlos ficou emocionado com o entusiasmo das crianças em ajudar outras que estavam passando pelas mesmas dificuldades que eles haviam passado. Naquela noite, ele começou a fazer anotações sobre como estruturar a fundação. Queria que fosse algo especial, algo que realmente fizesse diferença na vida de crianças necessitadas. E queria que Amanda, João, Maria e Pedro fossem embaixadores da fundação, mostrando para outras crianças que sempre existe esperança, sempre existe alguém que pode aparecer para mudar uma vida. Antes de dormir, Carlos passou nos quartos das crianças para dar boa noite, como fazia todas as noites. Papai, Amanda disse quando ele foi beijá-la, o senhor sabe que a gente te ama muito, né? Sei, filha. E vocês sabem que papai ama vocês mais que tudo na vida. Sempre vamos ser uma família? Sempre, Amanda. Para sempre. Carlos dormiu naquela noite com uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado. Tinha saúde, tinha amor, tinha uma família maravilhosa e agora tinha um novo propósito: ajudar outras crianças a encontrarem a felicidade que seus filhos haviam encontrado. A vida havia lhe dado uma segunda chance e ele estava decidido a aproveitá-la da melhor forma possível. Um ano depois, a Fundação Esperança havia se tornado realidade. Carlos transformou parte de sua fortuna no maior projeto social da sua vida, dedicado exclusivamente a crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade. O nome da fundação havia sido sugestão de Amanda. Esperança, porque ela disse que era isso que mais faltava nas crianças que eles ajudavam. A sede da fundação funcionava num prédio de 3 andares no centro de São Paulo. No primeiro andar, havia um centro de acolhimento temporário. No segundo, funcionavam as salas de educação e capacitação. No terceiro andar, ficavam os consultórios médicos e psicológicos, todos gratuitos. Mas o que tornava a Fundação Esperança única não eram apenas os recursos financeiros. Era a participação ativa de Amanda, João, Maria e Pedro como embaixadores mirins. As 4 crianças visitavam outras crianças em situação de rua, contavam suas histórias, ofereciam esperança concreta de que a vida podia mudar. Naquela manhã de quinta-feira, Carlos estava na fundação com Amanda e João, preparando uma visita especial. Eles haviam recebido informações sobre 3 irmãos órfãos que estavam vivendo sozinhos num barraco abandonado na zona sul da cidade. Papai, Amanda disse agora com 9 anos e cada vez mais madura, quando a gente chegar lá, deixa eu conversar com eles primeiro. Criança confia mais em criança. Boa ideia, filha. Você sabe exatamente o que eles estão sentindo. João, ela se virou para o irmão. Você lembra como era antes do papai aparecer? Lembro sim,
A gente tinha medo de tudo. Medo de não ter comida, medo de alguém separar a gente, medo do futuro. É exatamente isso que essas crianças devem estar sentindo agora. Carlos ficou orgulhoso ouvindo os filhos conversarem com tanta sabedoria e compaixão. Eles realmente entendiam a situação porque haviam vivido na própria pele. Chegaram no local indicado e encontraram uma situação que tocou profundamente o coração de todos. 3 crianças, 2 meninas de cerca de 7 e 5 anos e um menino de aproximadamente 4 anos, estavam sozinhas num barraco que mal tinha paredes em pé. A menina mais velha, que se apresentou como Carla, estava cuidando dos irmãos menores, exatamente como Amanda fazia 1 ano e meio atrás. A cena era quase idêntica. Uma criança assumindo responsabilidades de adulto, dividindo o pouco que tinha, protegendo os menores com amor incondicional. Oi, Amanda disse, se aproximando devagar. Eu sou a Amanda. Este é meu irmão João e este é meu pai Carlos. Carla olhou desconfiada, como Amanda havia olhado no primeiro encontro. Vocês são da assistência social? Não, a gente é de uma fundação que ajuda crianças. E sabe por quê? Porque a gente já passou pela mesma situação que vocês. Como assim? Amanda se sentou no chão, na mesma altura das crianças, e começou a contar sua história. Falou sobre como havia perdido os pais, como cuidava sozinha dos 3 irmãos, como passava dias sem comer, como pedia comida na rua. E aí, João continuou, um dia a Amanda pediu comida para o nosso pai Carlos na rua. Ele não era nosso pai ainda, era só um homem triste que estava passando. E ele comprou comida para vocês? A menina do meio perguntou interessada. Comprou sim, e depois quis conhecer a gente, quis saber como a gente vivia. E sabe o que mais? O quê? Ele estava doente, muito doente. Os médicos tinham falado que ele ia partir logo. Mas sabe o que aconteceu? As 3 crianças balançaram a cabeça, hipnotizadas pela história. O amor curou ele. O amor que a gente sentia por ele e que ele sentia pela gente fez o corpo dele ficar bom de novo. Carlos observava a conversa emocionado. Ver seus filhos contando a história deles, oferecendo esperança para outras crianças na mesma situação, era uma das coisas mais bonitas que já havia presenciado. E agora vocês moram com ele? Carla perguntou. Moramos sim. Ele adotou a gente oficialmente. Somos irmãos Mendes agora, Amanda disse orgulhosa. Temos uma casa, temos comida todos os dias, vamos na escola, temos médico quando precisamos. E vocês querem a mesma coisa pra gente? Queremos. Não necessariamente morar com a gente, porque nossa casa já tá cheia, João riu. Mas queremos que vocês tenham uma família que ame vocês, uma casa segura, comida, escola, tudo que vocês merecem. Carlos se aproximou das crianças. Oi, crianças. Vocês gostariam de conhecer um lugar onde podem ficar seguros enquanto a gente procura uma família perfeita para vocês? A gente não vai ser separado? Carla perguntou com medo. Jamais. Irmãos ficam juntos, sempre. E como a gente sabe que vocês não vão fazer mal para a gente? Amanda se levantou e estendeu a mão para Carla. Porque a gente já passou por isso. A gente sabe exatamente como vocês estão se sentindo. E a gente só quer que vocês sejam felizes igual a gente é agora. 2 horas depois, Carla, Ana e Miguel estavam na Fundação Esperança, tomando banho quente, comendo uma refeição completa, brincando com brinquedos novos. A transformação no semblante deles foi imediata. Saíram de olhos assustados e chegaram com sorrisos tímidos no rosto. Papai, Amanda disse para Carlos naquela noite, hoje eu entendi uma coisa. O que você entendeu, filha? Eu entendi porque tudo aquilo aconteceu com a gente. Porque a gente perdeu o papai e a mamãe, porque a gente passou necessidade, porque a gente sofreu. E por que foi? Foi para a gente poder ajudar outras crianças que estão passando pela mesma coisa. Se a gente não tivesse vivido isso, a gente não ia conseguir entender elas direito. Carlos abraçou Amanda com todo o amor do mundo. Aos 9 anos,
Ela havia compreendido algo que muitos adultos levam a vida inteira para entender, que às vezes passamos por dificuldades para podermos ajudar outros que estão passando pelas mesmas dificuldades. Você tem razão, Amanda. Vocês são anjos que vieram para ajudar outras crianças a encontrarem esperança. 3 meses depois, Carla, Ana e Miguel foram adotados por uma família maravilhosa. Um casal de professores que não podia ter filhos e que se apaixonou imediatamente pelos 3 irmãos. A despedida na fundação foi emocionante, mas cheia de alegria. Obrigada, Amanda, Carla disse, abraçando a menina que havia se tornado sua inspiração. Você me ensinou que sempre tem esperança. E agora você vai ensinar isso para outras crianças que a gente ainda vai ajudar. Amanda respondeu. Em 2 anos de funcionamento, a Fundação Esperança já havia ajudado mais de 200 crianças. Algumas foram adotadas, outras reencontraram familiares, todas receberam amor, cuidado e, principalmente, esperança. Mas a história mais especial estava acontecendo dentro da própria casa dos Mendes. Maria, agora com 7 anos, havia se tornado uma pequena artista. Adorava desenhar e pintar, e seus desenhos sempre retratavam famílias felizes, crianças brincando, casas coloridas. Carlos matriculou ela numa escola de artes, onde seu talento floresceu ainda mais. João, com 8 anos, continuava apaixonado pelo futebol. Estava no time juvenil do clube local e sonhava em ser jogador profissional. Carlos o apoiava em tudo, levando para todos os jogos, comemorando cada gol como se fosse uma final de Copa do Mundo. Pedro, agora com 5 anos, havia se tornado o palhaço da família. Era engraçado, carinhoso e tinha uma habilidade especial para fazer todo mundo rir. Estava na pré-escola e adorava contar histórias malucas que inventava. E Amanda, com 10 anos, havia se tornado uma verdadeira líder. Na escola, ela organizava campanhas para ajudar colegas necessitados. Na fundação, era a embaixadora mais eficiente. Em casa, continuava sendo a irmã mais velha, carinhosa e responsável. Mas o mais incrível de tudo era Carlos. Aos 55 anos, ele estava mais saudável, mais feliz e mais realizado do que em qualquer outro momento da sua vida. Os exames médicos continuavam mostrando que ele estava perfeitamente bem. Não havia mais nenhum sinal da condição que quase o levou embora. Numa tarde de domingo, a família estava reunida no quintal da casa. Carlos estava lendo um livro. Amanda estava desenhando, João e Pedro jogavam bola. Maria pintava um quadro. Papai, Amanda disse, parando de desenhar, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. O senhor se arrepende de alguma coisa na vida? Carlos pensou por um momento. Sabe do que eu me arrependo, Amanda? Do quê? De ter demorado tanto para encontrar vocês. Gostaria de ter sido pai de vocês desde sempre. Mas, papai, João interrompeu parando o jogo, se a gente tivesse se conhecido antes, talvez não tivesse sido igual. Talvez a gente precisasse passar por tudo aquilo para valorizar o que a gente tem agora. João tem razão, papai, Maria disse largando os pincéis. Se a gente não tivesse passado dificuldade, a gente não ia saber como é bom ter uma família de verdade. Pedro, sempre direto, resumiu tudo numa frase. Papai, o importante é que agora a gente está junto e vai ficar junto para sempre. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Carlos saiu para o quintal e olhou para as estrelas, como costumava fazer quando precisava refletir. 2 anos atrás, ele estava no consultório médico recebendo uma sentença que parecia definitiva. Hoje, estava completamente curado. Tinha 4 filhos maravilhosos, uma fundação que já havia mudado a vida de centenas de crianças e planos para as próximas décadas. Como era possível uma transformação tão completa? A resposta estava dentro de casa, dormindo em 4 camas confortáveis. Amanda, João, Maria e Pedro.
4 crianças que pediram comida a um estranho na rua e acabaram salvando a vida dele de todas as formas possíveis. Carlos olhou para a janela do quarto de Amanda e viu que a luz ainda estava acesa. Subiu para ver se estava tudo bem. Amanda, por que você não está dormindo? Tô escrevendo uma coisa, papai. Escrevendo o quê? Uma carta. Para quem? Para o papai e a mamãe que estão no céu. Quero contar para eles como a gente está feliz, como o Senhor cuida bem da gente, como a gente tem uma família linda agora. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Posso ler? Amanda entregou o papel para ele. Queridos papai e mamãe, espero que vocês estejam bem aí no céu. Eu, João, Maria e Pedro estamos muito felizes aqui na terra. A gente tem um pai novo agora, que se chama Carlos, mas a gente chama ele de papai. Ele ama a gente muito, cuida da gente, brinca com a gente e nunca vai embora. Vocês não precisam se preocupar com a gente, não. A gente tem uma casa bonita, comida todo dia, roupa nova, escola boa. E o mais importante, a gente tem muito amor. O papai Carlos estava muito doente quando a gente se conheceu, mas o amor curou ele. Os médicos falaram que foi um milagre. Acho que vocês ajudaram do céu, né? Agora a gente ajuda outras crianças que estão tristes igual a gente estava. A gente conta para elas que sempre tem esperança, que sempre aparece alguém para cuidar da gente quando a gente mais precisa. Vocês devem estar orgulhosos da gente. A gente cresceu, aprendeu muita coisa e nunca esqueceu que vocês amavam a gente muito. Um dia a gente vai se encontrar de novo no céu, mas por enquanto a gente vai ficar aqui, cuidando uns dos outros e ajudando outras crianças. Beijos do céu, Amanda, João, Maria e Pedro Mendes. Carlos não conseguiu terminar de ler sem chorar. Abraçou Amanda com todo o amor que tinha no coração. Amanda, seus pais biológicos devem estar muito orgulhosos de vocês. E eu tenho certeza de que eles ficaram felizes de saber que vocês encontraram alguém para cuidar de vocês. Papai Carlos, o senhor acha que a gente vai ser feliz para sempre? Acho que vamos ter problemas como toda família tem. Vamos ter momentos difíceis, vamos discutir às vezes. Mas o amor que existe entre a gente é para sempre. E isso vai fazer a gente superar qualquer coisa. Promete que nunca vai desistir da gente? Prometo, Amanda. Nunca. Vocês são meus filhos para sempre. Carlos deu boa noite para Amanda e desceu para seu quarto. Antes de dormir, escreveu em seu diário, um hábito que havia adquirido depois da cura. Hoje completam 2 anos desde que conheci Amanda na rua. 2 anos desde que minha vida mudou completamente. 2 anos desde que descobri o que é amor verdadeiro. Recentemente li uma frase que resumiu tudo o que vivi. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida não para nos completar, mas para nos salvar. Amanda, João, Maria e Pedro me salvaram da solidão, do desespero, da doença, da falta de propósito. E eu espero ter salvado eles também, da fome, do medo, da falta de perspectiva. Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre escolha, sobre cuidado, sobre amor incondicional. Aprendi que o amor verdadeiro tem poder de cura que vai além do que a medicina consegue explicar. Aprendi que às vezes perdemos tudo para ganhar tudo. Perdi minha saúde e encontrei minha família. Perdi minha antiga vida e ganhei uma vida com significado. Hoje sou um homem completamente diferente. Sou pai, sou feliz, sou grato e, principalmente, sou vivo. Vivo de verdade, não apenas existindo. Obrigado, Amanda. Obrigado, João. Obrigado, Maria. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem salvado minha vida. Obrigado por terem me ensinado que o amor cura tudo. Carlos fechou o diário e olhou pela janela. A casa estava silenciosa. Suas 4 crianças dormiam tranquilas em seus quartos e ele tinha a vida inteira pela frente para cuidar delas e amá-las.
Uma menina faminta pediu comida a um milionário desenganado numa rua de São Paulo. E esse encontro casual salvou 5 vidas para sempre. Epílogo. 5 anos depois, a Fundação Esperança havia se tornado referência nacional no cuidado de crianças órfãs. Carlos, agora com 60 anos, continuava completamente saudável e dedicava a maior parte do seu tempo à fundação e à família. Amanda, aos 15 anos, havia se tornado palestrante motivacional, contando sua história em escolas e instituições. João, aos 13, estava no time juvenil de um grande clube de futebol. Maria, aos 12, tinha seus desenhos expostos em galerias. Pedro, aos 10, continuava sendo o coração alegre da família. A casa dos Mendes era sempre cheia de risadas, música, conversas animadas. Carlos olhava para tudo aquilo e sabia que havia vivido o maior milagre possível. Encontrar uma família que o amava tanto quanto ele amava ela. E toda vez que passava pela rua onde conheceu Amanda, Carlos parava e agradecia. Agradecia por aquela menina corajosa ter pedido ajuda para um estranho. Agradecia por ter tido coragem de parar e escutar. Agradecia por ter descoberto que o amor verdadeiro pode curar qualquer ferida, inclusive as feridas que a medicina não consegue alcançar. A plaquinha na entrada da Fundação Esperança resumia tudo o que haviam aprendido. O amor cura, o amor salva, o amor transforma. Sempre há esperança. E assim terminamos mais uma história cheia de emoção e reviravoltas. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que também merece sentir essa emoção. Afinal, cada história pode inspirar, transformar e até mesmo mudar vidas. Muito obrigado por acompanhar até aqui e eu espero você na próxima história. Até mais.